A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão, e o nosso pastor é o pastor presidente Caetano Jorge Soares, a quem auxiliamos dirigindo uma área de trabalho, a área de número 2 aqui em Caxias. E vamos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, último trimestre de 2023, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje iremos ministrar a lição de número 4, que será ministrada em todo o Brasil, dia 22 de outubro, lição 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Texto áureo, um texto muito conhecido, podemos dizer que é o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, e a verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e a igreja a sucessora dessa sublime tarefa, ok? Temos aqui os tópicos. Ele basicamente fala desse ato missionário no decorrer dos livros do Novo Testamento, resumindo alguns destes, Romanos, Hebreus, as cartas paulinas, Hebreus, autor desconhecido, cartas gerais, cartas petrinas, joaninas, o livro do Apocalipse, enfim. Ele faz basicamente que o título de cada livro e a intenção autoral ao escrever aquela carta, né? Ele fala que, excetuando Mateus, os demais podemos enquadrar como cartas e livros missionários, né? Incluindo todos os evangelhos, excetuando o livro de Mateus. É muito interessante essa perspectiva. Ele trata também do primeiro missionário transcultural, Filipe, né? Interessante, mas não é sobre isso que nós iremos tratar especificamente, porque está tudo na lição e o querido irmão pode ler e pode fazer suas anotações. Se tiver alguma dúvida, pesquise uma Bíblia de estudo, ou então um comentário bíblico, tá bom? Vai lhe ajudar bastante. E já indicamos também o livro do George Peters, né? Também estamos usando ele para incrementar nas nossas aulas aqui via YouTube. Então, eu peço para o querido irmão, ore por nós, para que Deus nos dê força, para que continuemos esse trabalho, para que não paremos. É desafiador, são tantas e tantas atividades no dia a dia, mas Deus, Ele está nos dando ânimo e força para continuar. Não ganhamos nada, não recebemos nada, isso dá trabalho para fazer, tem que editar, organizar o vídeo, preparar o material de estudo, que é o mais difícil, né? É especificamente um estudo ali voltado para missões, mas Deus, Ele proverá. Então, conto com as vossas orações, deixa aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, colegas, a sua turma, outros professores, e deixe o seu comentário também, se puder, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos lá para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, o que o querido professor deve fazer nesta altura, né, das ministrações da lição, é conectar aquilo que está sendo ensinado. É o todo da lição até os confins da terra, tá bom? O querido irmão sempre olhe e observe a verdade prática que é ensinada, porque essa verdade prática ela contém elementos que permeiam o assunto que está naquela lição, especificamente naquela lição. Então, até agora está tranquilo, estamos na lição de número 4, mas é sempre importante reforçarmos aquilo que já aprendemos, aquilo que já foi ensinado. Então, recapitule com os vossos alunos, né? A lição de número 1, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta, direciona para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Temos na lição de número 2, como verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação, né, do crente para realizar a obra missionária. É o amor de Deus que nos motiva, é o amor de Deus que nos impulsiona, é o amor de Deus que é o combustível propulsor para que preguemos o Evangelho e realizemos missões, ok? Na lição passada, a lição de número 3, nós aprendemos que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Lição de número 3. E por fim, hoje iremos falar a respeito da natureza missionária de Deus, que ela pode ser vista através do seu único filho, né? Um missionário, e da igreja,
que é a sucessora dessa sublime tarefa. Ok? Então vamos lá. No Novo Testamento, nós devemos entender que para estabelecer missões no Novo Testamento, aceita-se simplesmente o Novo Testamento assim como ele é. Né? Nenhum leitor ele pode permanecer imune ao impulso ou desígnio missionário. Talvez haja pouca teologia de missões no Novo Testamento, porque ele é, em sua totalidade, uma teologia missionária. Né? A teologia de um grupo de missionários é uma teologia em movimento missionário. Eu sempre gosto de ressaltar isso com os meus alunos em sala de aula, que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma obra missionária. É um Deus intentando salvar uma humanidade perdida. É um Deus que envia o seu único Filho. O Antigo Testamento como preparação, os Evangelhos como manifestação do Cristo e Cordeiro encarnado, Atos dos Apóstolos como o livro da propagação do início da igreja primitiva. As cartas têm a ver com a explicação dessa obra missionária, explicando doutrinariamente os seus desígnios, e o livro de Apocalipse tem a ver com o fechamento, a consumação, a glorificação de todas as coisas, a nossa esperança. Então, dessa forma, o Novo Testamento não apresenta uma teologia de missões como é identificado nos livros missionários, porque o Novo Testamento é uma teologia missionária. Então, sempre que lermos o Novo Testamento, devemos partir deste ponto de vista, né, de que é uma obra missionária. Ele não atém-se a falar especificamente de conceitos, palavras em aspectos missionários. Não, ele, como um todo, é uma obra missionária. Observe o apóstolo Paulo, observe Pedro, observe João, observe João Marcos, observe Lucas, observe Tiago, observe Judas, observe as cartas paulinas dirigidas às igrejas, as cartas paulinas enviadas para indivíduos. Então são obras missionárias, é um livro missionário. A nova aliança, ela enquadra-se perfeitamente dentro desse aspecto missiológico, ok? Então, como diz o autor George Peters, o Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em conceito e razão, ok? Então, ela é a teologia missionária. E isso nós podemos observar no maior milagre da Bíblia Sagrada, que é o milagre da encarnação. Se fôssemos resumir e nos perguntássemos qual é o maior ato missionário, nós, sem dúvida, sem titubear, diríamos que é a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o milagre da encarnação. Esse sim é o maior ato missionário. Na semana passada, na lição de número 2, resumimos aqui algumas questões no que se refere à grande comissão, não é? Falamos aqui da grande comissão em Atos, em todos os evangelhos, que aparece esse mandato para fazermos missões, pregarmos o evangelho. Hoje eu quero me ater a apenas 2 livros, né, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16 e também o versículo de número 18, para que o irmão atente-se aí para esse mandato missionário daquilo que devemos cumprir no nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 e também o verso 17 e 18. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Observaram aí o mandato de todos os crentes evangélicos em Cristo Jesus como anunciadores, como arautos de Cristo, propagando o reino de Deus a todos os povos. 1 Coríntios 9, outro texto maravilhoso que escolhi para os irmãos é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso 14 também até o verso 16. Diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Façam tudo sem murmurações nem discussões,
para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Verso 16. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Infelizmente, quantos têm corrido inutilmente? Fazendo programas e mais programas apenas para atrair multidões, mas sem uma devida transformação. Sistematizando aqui missões no sentido de torná-la fria e sem um objetivo final. Missões, ela não tem um fim em si mesma, mas ela aponta para algo que é sublime sobre as nossas vidas. Algo que vai para além da realidade terrena, algo que aponta para a eternidade. Então, eu digo para os queridos irmãos que quem comissiona, quem capacita e envia é o Deus Trino, o Senhor absoluto de missão. Então não é porque o pastor tem uma agência missionária, não é porque a tua igreja trabalha com isso, não é porque você faz um culto de missões com as bandeiras, a igreja enfeitada, mas eu lhe pergunto, será se isso está movendo os nossos corações para entender de fato essa realidade? Ou não passa apenas de uma programação na igreja? Ou não é apenas uma agenda na semana ou no mês que tem que ser feito aquele culto de missões? Culto de missões não é apenas para cumprir uma agenda mensal na igreja, mas é para compungir o nosso coração, é para quebrantar a nossa alma, é para mover a nossa consciência em fazermos o melhor na obra do Senhor, que é pregar o Evangelho a todos os povos e a todas as nações. Mesmo que você não se desloque para um outro país, mas financie, ore, tenha propósitos aí missiológicos como estilo de vida. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, o Deus Trino é um Deus de missões, é o Senhor absoluto de missão. Os meios de graça que Ele usa no presente é basicamente para trazer a manifestação do reino. E a igreja faz parte dessa manifestação do reino. Uma igreja vocacionada, uma igreja direcionada ao ministério transcultural. As implicações para o desenvolvimento desse chamado, elas devem ficar latentes em nosso coração. As especificações, os aspectos daquilo que nos movimenta para fazer missões devem ficar mais do que transparentes para toda a igreja. Então, o que isso inclui primordialmente? Primeiro, um relacionamento íntimo e permanente com o Senhor da Seara. A partir do momento que temos um relacionamento com Ele, não precisa simplesmente o pastor tentar impregnar uma igreja missiológica, mas o meu relacionamento com Deus exige de mim que esse relacionamento seja expandido para mais pessoas. O Senhor é um Senhor de relacionamento. E eu que me relaciono com Ele, devo perceber que mais pessoas precisam se relacionar. Mais pessoas precisam conhecer. Mais pessoas precisam entender que Ele é o único meio, é o único ser, é o único Deus Todo-Poderoso que é capaz para nos salvar. É um Deus Trino que se movimenta na história da humanidade para salvar o seu povo. Agora, tudo pode acontecer. O mundo não é uma sucessiva causa de coisas naturais que ocorrem de forma aleatória, não. Mas tudo está dentro do agir do poder de Deus. E conhecer Ele me faz entender o que Ele quer para a minha vida. Primeira coisa que devemos entender. O segundo, que é o controle irrevogável. Escute isso. O controle irrevogável de quem? Do Espírito Santo na obra a ser realizada. Fazer missões não surge simplesmente da capacidade humana de entender algo no seu intelecto através da Bíblia e dizer, essa é a minha obrigação, eu vou fazer. Pelo contrário, apesar de termos esse assentimento intelectual, somos movidos pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que missões sempre têm sucesso. Escute isso. Quando somos movimentados, movidos, guiados, direcionados através do Espírito Santo, missões não falhará. Talvez, se houver alguma falha, seja uma parte nossa que queríamos impor naquilo que o Senhor já tinha planejado de outra forma. Então, se uma obra missionária não vem dando certo, não jogue a culpa ou a conta na conta do Espírito Santo e dizer foi Ele que não fez o seu trabalho. Pelo contrário, talvez sejamos nós que queremos resultados imediatos apenas para preencher relatórios e dizer que estamos fazendo missões.
Às vezes, em um trabalho missionário, nenhuma alma é convertida naquele momento que estamos lá, mas uma planta, ela vai desenvolver. Uma semente, ela foi plantada. E dentro do momento certo, o Senhor proverá o seu devido crescimento. Missões é um trabalho de paciência. Missões é um trabalho de espera. Terceiro, a prática de um evangelho encarnacional e sacrificial. Nós devemos viver dentro dessa perspectiva de um Deus que encarnou, de um Deus todo-poderoso, criador de tudo, que veio aqui nessa terra como um bebê, uma criança frágil, e não usurpou ser igual a Deus, mas apenas cumpriu a missão do Pai. É isso que devemos fazer, é cumprir a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer a sua vontade, realizar aquilo que Ele nos comissionou para fazermos. Anunciar o Cristo encarnado e o Cristo ressurreto, que morreu por nós na cruz do Calvário. Quarto, serviço comunitário, diaconal, podemos dizer assim, que ajuda o próximo, que estende as mãos para os mais necessitados. Em quinto lugar, a promoção da justiça através da shalom, ou seja, da paz de Deus, da diakaioma no grego. A pregação contextualizada como sexto requisito, querigma de anunciar como se converterão, como chegarão ao pleno conhecimento da verdade, se não há quem pregue, se não há quem ensine, se não há quem discipule, se não há quem leve a mensagem, pregue para as demais pessoas. É isso que devemos fazer. Em sétimo lugar, a promoção, podemos colocar assim, da dignidade humana no cumprimento do mandato cultural. Ou seja, o profetismo, de anunciar, de levar adiante aquela mensagem que nos alcançou. E podemos colocar por último, em oitavo lugar, como essa revelação da verdade absoluta de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a própria expressão do reino de Deus, como há no grego, no original, em Mateus, auto basileia, aquilo que tem a ver, é chegado o reino de Deus. Nós somos isso, promotores do reino de Deus. Nós somos promotores do reino de Deus aqui nessa terra, embaixadores de Cristo. É para essa causa que nós militamos, é para essa causa que nós depositamos o nosso coração, que nós depositamos a nossa alma, que nós compungimos o nosso espírito para cumprir o desígnio de Deus que é missionário. É para isso que fomos chamados. Se a igreja nos últimos 2 anos se empenhassem tanto no trabalho de evangelização, no trabalho missionário, no trabalho de apologética, como se empenharam alguns grupos, pelo menos, em outras questões de militância política, muitas almas seriam convertidas, muitas almas chegariam ao pleno conhecimento da verdade. É isso que devemos fazer. Devemos priorizar aquilo que salva de fato a pessoa e não apenas traz conforto temporário de 4 anos para depois você entrar em uma nova briga em outra pessoa, em outro mandato. O teu mandato é para pregar o Evangelho. O teu mandato é para falar de Jesus. Isso não cabe a mim apenas como pastor, apenas como professor, mas cabe a toda a igreja, porque o mandato é algo que é ensinado para todos os povos, aqueles que se convertem, daqueles que militam na causa do Mestre. Ok? Então, esse é um ministério particular, humano, podemos colocar assim. Ou seja, ele é temporal, mas também é um chamado com dimensões globais, que tem como propósito fazer o nome de Jesus Cristo conhecido e glorificado até a eternidade. Como disse C.S. Lewis, esse é o plano cósmico. Esse é o plano cósmico do nosso Deus para todos os povos. Então, façamos missões. Missões segundo o coração de Deus e com equipamento, com a força e com o combustível vindo do Espírito Santo. Que missões não saia daqui apenas, mas que missões saia do nosso coração para que façamos segundo a vontade de Deus. Tá bom? Até a próxima aula, Novo Testamento. Na próxima aula estaremos dando continuidade nas próximas lições. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Sejamos um missionário segundo o coração de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.